Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Assombrades. Tio Spook de novo aqui de cinza. Porque a gente está fazendo tomadas um atrás do outro, não é mesmo? Trazendo para vocês mais uma análise, e essa análise aqui é o bicho. Eu gostei bastante, tá muito legal. Assista a primeira e a segunda parte deste vídeo, porque, cara, assim, é uma pérola. É realmente um conhecimento muito interessante para a gente entender como a gente pode afetar o mundo espiritual por meio das nossas vibrações, nossos pensamentos, nossas emoções, na maneira como conduzimos a nossa vida, na maneira como criamos a nossa jornada de vida com impressões erradas, posturas erradas, atitudes erradas. E, obviamente, o que vai acontecer conosco dentro do princípio do pós-morte. Então se prepara, não é mesmo? Ou você muda a sua postura, muda seus vícios, muda a forma de você pensar, cria uma vida mais harmoniosa, assista a playlist Viver a Morrer, que está sendo colocada todo sábado, e aí você vai entender o segredo da vida, como o grande professor Shagdu Tulku Rinpoche uma vez disse, o grande mistério da vida é saber morrer. E ele estava correto. Bora pro vídeo que tem coisa legal pra gente falar. Bad Energy here. Tá bem aqui. A gente tem aquele, que eu falei do corredor do vídeo anterior, que ele está exatamente aqui observando, e aquele mais animalesco logo perto da entrada do quarto que ele entrou agora à direita, tá? Então os dois estão na posição observando o rapaz do Urbex, aqui em Córdoba. Sério, gente, precisa tomar muito cuidado quando entra e traz ambientes, tá? La ventana. Abrindo la ventana. Nossa, parece aqueles filmes de terror, né? Aqueles corredores. Parecido a como lo encontré yo aquella vez. Olha que bonito, cara. Não, aqui não tem nada. Ele seguindo o corredor, eu queria que ele entrasse aqui à direita, eu queria que ele desse uma olhada à direita. Assim destruído. Vai à direita, eu quero que você vá no corredor à direita. La Colonia Autosustentable se dividia em seções ganadeira, onde vocês ganavam a criança, agrícola, industrial e ofícios. Brincadeira, tá, gente? Eu não sei o que é uma ganadeira, aí eu já não tenho conhecimento sobre essa palavra. Uma seção agrícola, uma indústria e ofícios. O que acontece? Botar a molecada para trabalhar, entendeu? A molecada tinha que plantar, tinha que produzir insumos, manufatura e certos trabalhos, certos ofícios. Então é aquela coisa, né? Você vai aprender alguma coisa, marcenaria, serviços de eletricista, ou o que for. Você vai aprender para poder sair de lá com uma possível profissão, mesmo que seja uma profissão ali de serviços braçais, mas, porra, pelo menos você está recebendo uma instrução, certo? Eu acho muito legal esse tipo de coisa, a educação que é obtida nesses lugares, para que a criança crie valor e não saia destruindo valor, mas crie valor a uma sociedade, tá? Acho importantíssimo a criação de valores. Deixa eu só arrumar aqui, tá bom, assim, tá? Criação de valores é muito importante. Visto como um pátio. Caminhando por la calle Joy TV. Aqui, acá. Olha o pessoal da Airsoft de olho pra jogar um game aí, hein? Nossa. Já está todo destruído el piso. Aqui não dá pra passar, não. Sí, un baño, un bañito. Aqui era um banheiro, né? Muchas tazas de como las que estaban ahí. O que são essas taças quebradas? São vasos quebrados. Los chicos. São vasos quebrados. Un ropero, un mueble. Que não, tá tranquilo. Está todo bien podrido. Bem podrido. Ya hay otra habitación más. Wow. Y este es el hospital de la colonia. Seguramente todos los chicos, maestros, todos los que vivían acá se hacían atender en este hospital, el hospital Rawson. Rawson, som, testando som.
Banheiro, casa de banho. Wow. É isso? Este es un baño. Bueno, ahí podemos ver que hay Banho. Tem nada aí. televisores Tá de tranquilo. mármol. La casa de banho. Bueno, y acá Um fogão. encontramos la cocina. Creo que estoy explorando. Histeria. Nós temos um problema sério aqui de histeria. Existe uma energia neste canto aqui, tá? É um obsessor de histeria, de crises, de... Existem certas características muito interessantes que existem... Por mais que tenhamos uma diferença grande entre homens e mulheres, a maneira como, obviamente, o corpo ele se comporta, né? Uma questão não somente de biologia, mas a questão de hormônios. Existe uma questão emocional que perfaz muito mais nas mulheres do que nos homens. Embora o estresse bata na porta dos dois e gere o desconforto, existem certas características que mais agem sobre as mulheres e quando elas morrem e se tornam obsessores femininos, perfazem uma crise de histeria que é muito mais vista em mulheres do que em homens. Os homens eles se tornam mais agressivos fisicamente, existem mais pontos relacionados à histeria nesse caso, né? A agressividade, a raiva aos homens. No caso da mulher, nós temos esse desequilíbrio que leva a mulher a uma... Seria realmente essa histeria no sentido de se tornar mais agressiva, né, não é a raiva no homem, a mulher aqui é histeria. Gritar, bater, se performar, o homem é uma raiva de destruir. É curioso, são coisas diferentes, sutis, bem sutil essa diferença, tá? A mulher ela tem mais a crise de histeria, o homem tem uns picos de raiva mais fortes. Então os obsessores de raiva, eles perfazem muito mais o lado masculino, enquanto as mulheres criam obsessores de histeria. O obsessor de histeria feminino, ele é curioso. Para aqueles que jogam videogame, e eu sempre falo isso, o Left 4 Dead, né, que é um jogo de terror, tem a Witch. A Witch seria a representação de um arquétipo de histeria feminino, tá? É aquela coisa, tá no canto dela, mas quando chega perto, ela vem com tudo e te ataca. Ela vai pegar exatamente toda a garganta e estômago, então ela vai agir sobre a garganta e o estômago do indivíduo. Então o indivíduo pode sentir golpes mesmo no estômago, muitas pontadas, problemas seríssimos de estômago e garganta, como se alguma coisa asfixiasse e apertasse, tá? Existe uma representação desses obsessores de histeria aqui no canto. Chama bem atenção, quando você entra na cozinha, você automaticamente olha para esse canto. Algunos lugares que la primera vez que vine, creo que yo no entré, porque de este lugar no me acuerdo. Esto sería la cocina. Miren lo que es esta cocina antigua. Wow. Espectacular. Ele sentiria, esse rapaz ele conseguiria sentir se ele se desse a permissão para. A questão é que ele está tão preso à matéria que ele não está preocupado com as energias espirituais no lugar, ou às vezes nem acredita nas energias espirituais, mas o cara quer documentar a matéria. Ok, então ele vai lá e mostra a estrutura física, mas não uma estrutura espiritual das emoções que ele teve. Embora ele fala que ele se sentiu mal, ele sentiu coisas estranhas que chamaram a atenção dele, mas não o suficiente para poder ali para determinar que realmente tem alguns seres estranhos agindo no lugar, tá? Y bueno, ahí tenemos también como un tanque de agua. Esse negócio de ferrugem cai. Tremendo. Y acá seguro que también había como un termito o algo, debe ser que había acá, mirá. Estaban los soportes. Alguma coisa levaram de lá. Grandísimo. Es un hospital grandísimo. Vaya a saber, ¿no? Aí deve ser a parte da lavanderia, sei lá o que, a cozinha. Es increíble, está todo rodeado de árboles.
Está espectacular, la verdad. Aí é um banheiro de novo. Bueno, tenemos otros baños más. Outro banheiro. Porra, a molecada cagava, hein? Quanto banheiro? No, me encanta. Jimmy. Não. Me acuerdo que la primera vez que vine Jimmy. a este lugar había venido con un grupo de gente y este lugar era como que me habían dicho no se puede meter a ese lugar, me decían que no, y yo le digo dale por favor, quiero hacer un video, me dice bueno dale, pero rápido, y por eso mismo fue que no me pude meter a todos los lugares. Miren, no, mirá este árbol. Ele falou que ele teve dificuldade de entrar nesse lugar, parece que tinha um pessoal aí que não deixaram filmar e agora ele conseguiu terminar a gravação. Então ele tinha filmado acho que uma pequena parte, depois ele resolveu entrar aí e gravou. Eu não sei se ele pediu permissão para poder fazer isso. Educadamente a gente pede permissão para não ter problema, né? ¿Cómo creció? Está allá. A árvore Habrá passou. nacido en el techo de esta construcción y ahora las raíces son. As raízes estão tudo vindo para Lo cá. partieron a la mitad el edificio. Wow. A natureza Qué consome, não adianta, né? Y bueno, y estaba con ese ¿Se vio grupo, qué engrasado? y me acuerdo que me habían dicho, no, rápido, ¿viste? Y la exploración fue así rápido, fui a la morgue. Modelo Chaves. Y me fui, la verdad que me fui re rápido. No lo exploré como quise. ¿Qué es esta puertita acá? ¿Por qué no? Por que não? ¿Por qué? Olha que legal, Portinho. Es re raro este lugar. El techo re bajo. Aqui não tem nada. Es muy raro. Tiene esta arcada acá. Nada aqui. Una puertita acá, mini puerta. Pra criança, né? Y bueno, y está esta edificación. Bueno, pero yo quiero seguir porque hay Pronto, una ya parte se que perdeu. Me falta, ¿eh? Me falta ese pasillo donde estoy. Na cozinha. Vai ser na cozinha. O fogão tá aqui, o obsessor feminino tá ali. Agora vai para a sala principal. Es grandísimo. Como le estaba diciendo recién, me encanta volver a los lugares que ya exploré porque podemos ver la diferencia, el paso del tiempo. Bueno, si la gente lo vandalizó o no lo vandalizó, ahí nos damos O cuenta. corredor principal. Y creo que esto era uno de los últimos lugares que me falta recorrer. Entra lá à direita. Aqui você não tinha passado, você foi direto reto. Eu queria ver ali à direita. Volver a estar acá. Você tá de costas, eu quero ver aqui à direita. Estoy de nuevo acá, qué lindo. Não faz isso comigo, menino. Vira à direita, à direita. A este lugar también. Yo cuando volví a hacer los videos, los empecé a editar, creo que me di cuenta que a este lugar no vine. Não, você não foi Ay, aí. a ver, una, Casa de máquinas. como una caldera. É uma caldeira para aquecer a água. Parece que era para el agua caliente, debe ser, ¿no? É a casa de máquinas aí, né? Olha lá. No, buenísimo. Coloca a lenha aí, pum, esquenta a água e vai. Mirá lo que son estas puertas. T y M dice. Y no sé qué dice, está todo muy podrido, no se llega a leer. Deve ser a empresa, né? O nome da empresa, não sei o que pode ser. Genial. Vamos lá, eu quero ver o que tem lá à direita. Ó. Lá direita. Este O que é lugar isso? Encontro registro de cadáveres. Sério mesmo? Você encontrou um cadáver? Espectacular. Vamos a seguir, así terminamos con este hospital. Vamos, acá hay como un empapelado, pero pintado, no sería un empapelado, sino un pintado con decoración de flores. Ah, que legal, não é papel de parede, não? Banheiro ali. Boa. Boa. De flores. Aqui a gente tem um problema. As pessoas me perguntam, né? Tio Spook, as crianças podem ser naturalmente encaminhadas no sentido de... Crianças, elas não têm apego. Elas não tiveram tempo para ter apego. Então, em tese, a consciência delas é mais fácil ser levada naturalmente. Fato. Quando que uma consciência começa a ter apego? A partir dos 7, 8 anos, 9 anos,
já fica aqui, ou seja, temos a possibilidade de crianças permanecerem aqui. Em, assim, poucas análises que eu fiz, eu consegui identificar crianças, pouquíssimas análises. É muito difícil você conseguir pegar os espíritos de crianças perdidos por aqui. Por quê? Porque, em tese, o que eu estou falando é uma teoria minha, ok? Em tese, as crianças elas permanecem um tempo muito pouco aqui preso à família, à matéria, e elas são naturalmente encaminhadas. Por quê? Por causa da amostragem que eu tenho muito baixa de lugares que eu fui, que eu encontrei crianças. Poucos lugares existiam crianças realmente e que eu poderia identificar e comentar para os proprietários das casas ou mesmo em vídeo. Aqui a gente tem uma criança. Aqui a gente tem, tá? Então segure o coração aí porque é complicado. A criança ela tá neste canto virado de costas, como se fosse Bruxa de Blair, ok? É uma criança que ela tem o corpo em decomposição. Ela é bem magra, mas ela tem uma pele um pouco mais queimada, curioso isso. Ela tem mais ou menos... Ela aparenta ter cerca de 11 anos de idade. Ela está virada num canto, só de lado assim, observando. Por quê? Geralmente consciências desse tipo, demonstrando esse comportamento, são consciências de pessoas que estão buscando entender o que aconteceu. Isso já é de praxe, quando em lugares abandonados nós nos deparamos com consciências de pessoas que faleceram e que estão nesse estágio, tipo, tentando buscar respostas e não tendo a formação completa dentro do princípio de se tornar um obsessor mais agressivo, um obsessor ligado à mente, coisas desse tipo, ou seja, que já caracterizam o que ele ainda é uma pessoa que morreu, em tese, há pouco tempo para o mundo espiritual, pode ser 20, 30, 40 anos, 50 anos, tá? O prazo dentro da espiritualidade, a consciência, ele é muito mais devagar, passa muito mais devagar do que aqui, onde nós temos a carne que predetermina nosso envelhecimento mais rápido do que da nossa consciência. Pode chegar até metade do tempo. Então, se você tem 80 anos de vida, obviamente relacionado à sua biologia, né, observando uma pessoa 80 anos de vida de existência, no mundo espiritual, a consciência poderia se permanecer até metade da idade, ou seja, uma pessoa que pode plasmar até metade da sua aparência. No sentido de que essa criança pode ter morrido há 40 anos atrás, mas se ela morreu naquela idade, ela vai permanecer naquela idade, tá? Ela pode continuar na mesma estrutura plasmática dela, ou seja, plasmar, se fazer presente junto à tela mental de qualquer pessoa, estando na mesma estrutura física que ele acreditava. A mudança da estrutura física do corpo plasmático desses seres se dá mediante aos impulsos mais emocionais que vão começar a atenuar e deformar o corpo de energia e a consciência que vai predeterminar o que ela é. Então, se ela sente muita raiva e morreu em estado raivoso, ela se torna o que os budistas e os hinduístas chamam de narakas. Se é uma pessoa que consome muita carne e tem esses prazeres de devorar, mastigar e ver o outro sofrer, ela pode se tornar uma pesacha também dentro do mesmo conceito, ou seja, alguém que gosta de ver o outro sofrer e se alimenta da dor do próximo, do sentimento de ver o outro realmente sofrendo. São conceitos de consciências que vão se tornando, vão se perfazendo dentro da espiritualidade. Esse daqui, ele ainda não sabe o que vamos dizer assim, o que ele vai se tornar. Ele está quieto no canto de costas, só observando o movimento, na verdade tendo a percepção ao redor do movimento, tá? O corpo é extremamente magro e esguio, mas ele está desnudo, ele plasma nu. E não é nu de goiano, nu, nossa, é o mineiro, não sei se é goiano ou mineiro, mas está aqui, ó, tá? Então você entra, automaticamente você tem essa percepção da existência dessa consciência aqui. E ele plasma nessa idade de mais ou menos 11 anos, por aí, tá? Para mais, tá? Ele tá aqui nesse canto. É uma criança, né? É uma criança. Casa de banho de novo.
Bueno, acá una bañera que la destruyeron. No, pero es genial, genial. Não, aqui não tem nada. Ok. Y bueno, y creo que este es, ya lo he recorrido todo el hospital, la verdad que es espectacular. E o Es necrotério? el hospital que está dentro de la colonia Gutiérrez. Acá seguramente estuvieron internados varios chicos. Ah, agora entendi. Esse é um hospital que fazia parte da colônia de menores. Agora que eu entendi. Ok. Cuidado, ¿no? de del personal que trabajaba en este lugar, seguramente se atendía en este lugar. Eles atendiam aí. Então aí era um lugar onde tinha tudo. Tinha médicos, tinha crianças que estavam hospitalizadas, tinham crianças que estavam ali. Ok. Era un reformatorio, habían hogares, era un... E também era um reformatório. Você sabe o que é engraçado, né? E eles faziam as coisas misturadas. Você tinha reformatório com ambulatório, reformatório com igreja, por exemplo. Já vi, por exemplo, e já tem isso. Tem vídeos que demonstram, por exemplo, uma pequena igreja dentro de reformatórios. Se o reformatório é cristão ou católico e pertence, por exemplo, à igreja católica apostólica romana, eles têm, por exemplo, antigamente tinha, não sei se hoje tem, mas freiras que tomavam conta e cuidavam, por exemplo, de feridos e de crianças abandonadas. Aqui no Brasil, dentro do critério das políticas públicas, eu acho que em 1700, entre 1600 e 1700, nós tivemos alguns lugares desse tipo, tá? Que eram casas de crianças que foram abandonadas, onde freiras e religiosos abrigavam essas crianças e constituíram os orfanatos. Isso foi dentro das políticas públicas, foi se transformando e surgindo os primeiros orfanatos assim. Infelizmente eram os filhos da pátria, né? Crianças eram abandonadas por prostitutas, por mulheres que não tinham condições de cuidar dos filhos, largavam nas portas dos orfanatos e iam embora. Eu acho que nessa época, 1700, por aí. Un lugar autosustentable, en donde habían frigoríficos, carnicería, Carnicería. panadería, talleres de todo tipo. Y bueno, y acá una de las historias más ícono de la historia es que estuvo internado. Caetano Santos Godino, ele morreu em 1944, nasceu em 1896, morreu aí 46 anos, é uma coisa assim, né, 48 anos. El petiso orejudo y bueno, que fue un asesino que ya desde chico empezó a matar, así que acá estamos. Este seria... Como é que é? Ele foi um assassino? Esse cara morreu aos 48 anos, ele era um assassino? Como é que é a história, cara? Conta de novo. Es que estuvo internado el petiso orejudo y bueno, que fue un asesino que ya desde chico empezó a matar, así que acá estamos. Este sería el lugar donde estuvo internado y seguramente capaz que habrá asistido a este hospital. O cara que ficou internado aí, ele mostrou, era um assassino. E ele ficou nesse hospital. Um assassino. Assassino. Pode ser um assassino de crianças. Genial. Será que é... Bom, Hay algo que me falta mostrar, que sería la morgue. Será que o cara ainda tá lá? De este hospital. Y yo me acuerdo que quedaba en aquella dirección. Y ese encima es un sótano. Lo más loco es un sótano. Y bueno, vamos a ver si lo encontramos. Creo que, mira, esa es una de las ventanas que daría a la morgue. Tá, tem o necrotério, tem um necrotério aqui. Por quê? Porque é um hospital. Então você tem a casa dos meninos, né, dos meninos órfãos e tudo mais, que eles trabalhavam aí. Você tem um hospital e embaixo você tem o necrotério. Em 5 minutos você não vai mostrar o necrotério, você deve ter um vídeo específico do necrotério, né? Sería está acá abajo. Y tiene como una especie de crematorio también, no sé si será. Tem um crematório. Porque es muy loco. Acá está. Uy. Tá aberto. Vai lá. Que entré. Vamos Sério, cara?
Nossa! Olha, nós temos pessachas aqui. Nós temos os comedores de carne aqui embaixo. Esto sería la morgue del lugar. Aqui é o necrotério. A gente tem duas estruturas, duas pessachas olhando para ele aqui e elas não gostam, elas vão sair do lugar. Nós temos duas estruturas aqui. Essa consciência é uma pessacha e nós temos uma outra pessacha aqui. De novo, lembra que eu falei para vocês, sempre falei, quem me acompanha sabe, né? São consciências de pessoas que faleceram e que se alimentam de carnes em decomposição, elas gostam da energia desses seres sendo emanadas e colocadas no ar. Nós temos duas pessachas aqui e observando ele, são consciências que a gente chama de comedores de carne. Na verdade eles não comem a carne, mas eles se alimentam da energia da carne em decomposição. Eles são frequentadores de necrotério, de cemitérios, onde existe carnes em decomposição, até mesmo abatedouros, por exemplo. Eles podem fazer mal ao indivíduo? Pode sim. Como é que eles podem fazer mal ao indivíduo? O indivíduo começa a ter problemas de pele, doenças de pele, começa a empipocar tudo, o ápice das doenças das pessachas são os problemas sanguíneos. A pessoa começa a ter doenças relacionadas ao sangue, que é a presença da pessacha que causa esse... ele se conecta a pontos que estão ligados ao sangue, tá? A base da coluna, toda a estrutura relacionada ao quadril do indivíduo, ao baço, eles começam a fazer mal à estrutura sanguínea do indivíduo. Duas pessachas aqui. Muito legal, cara. La morgue del lugar, seguramente acá ponían los cuerpos cuando Aqui ficava o corpo, ó. ingresaban. Tá explicado as pessachas, então. Lo extendían acá. Tá vendo? Aqui era o corpo que ficava. No creo que tampoco haya muchos muertos por año. Nossa, você sente a presença delas batendo no peito. Nossa. Galera, se vocês se concentrarem naquele canto, vocês vão passar mal, podendo dar ânsia de vômito. Vocês querem brincar disso? Joga a consciência de vocês aqui, ó. Vocês não vão conseguir chegar no fundo. Vocês não vão conseguir entrar. A consciência de vocês, na hora que vocês sentirem a consciência entrando, vocês automaticamente serão repelidos. Faz o teste. Faz o teste. E aí? Bora continuar o vídeo. Pero esta era la morgue del lugar y seguramente que esto era como una heladera. ¿Qué es esto? Uma heladeira? De madera. Es como un marco de madera. Y esto no sé, se vería como una heladera o la misma morgue. Wow. Y acá hay como una maquinaria. No sé qué será. No sé qué será. La verdad no tengo ni idea. É algum lugar, alguma coisa para colocar a retirada de sangue. Acho que eles deviam fazer bombear o sangue da pessoa, né? Porque você tem que tirar o sangue. Es refresco porque estoy respirando y se siente el humito cuando sale. Você sente o quê? Un par de huesos de animales. Tem osso de animal aí. Tá explicado, hein, gente? Zapatillas. Tem osso de animal, ou seja, animais morreram aqui dentro. Eu acho que é factível o que eu falei, hein? De personas de verdade, não? Eu espero que não, né? Eu estou tocando todo. Ele vai mexendo. Esse aqui é um osso humano, achei uma caveira, um fêmur. Bueno, esta es la morgue. Me acuerdo que la primera vez que también entré solo y estaba heavy. Mirá, esto sería como una moldura. Você achou que era um osso também? Tem um sapato furado. Uau, que louco. Achamos as duas, hein? Pantallazo para atrás. Que louco. Que louco.
Caminhando por la calle, eu te vi. Pois é, e as duas estão ali, ó. Olhando para os TEDs. Muito bom. Vámonos. Corre, Acá Cutinha! terminó el video de este hospital. Estoy muy contento de volver a los lugares que ya recorrí. Me encanta, así que estoy muy Olha que legal, tem uma igreja abandonada em Buenos Aires. Nos vemos hasta la próxima. Buenos Aires é legal, eu gosto de Buenos Aires. Gosto. Muito interessante, meu amigo de Córdoba. Bom, realmente é algo muito legal, é algo muito interessante para a gente poder trazer, entender e compreender mais como as coisas batem, não é mesmo? Como eu falei, quer dizer, eles se alimentam dos seres, né, dos animais, da energia de composição de animais. Tem animal morto lá dentro. Né? Os dois estavam exatamente aonde? Onde o corpo era colocado. Porra! Muito legal essa análise, muito obrigado, o vídeo é muito show, assim, eu acho que a gente aprende demais com esses vídeos, por mais que a gente não esteja, obviamente, lá, presente, vendo, acompanhando, mas é um ensinamento muito interessante para a gente poder levar para a nossa vida, não é? Então eu espero que vocês tenham entendido a análise, compreendido o que é dito, é uma aula e esse vídeo fica aí para vocês continuamente assistirem e tirarem suas dúvidas sobre tudo aquilo que é apresentado, tá bom? Recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente complemente a medicina e não substitua. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com, onde vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou médium, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, é só você clicar na melhor opção e você vai ser levado a uma janelinha e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nós temos o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.